Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome, Senhor? Só tu és santo, Senhor. Grandes são as suas obras, Deus Todo-Poderoso. Grandes são os teus caminhos, ó Senhor. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, Senhor. Continue, Senhor, porque sabemos que o culto não acabou, Senhor. Continue fazendo a tua obra maravilhosa e grandiosa em nossas vidas, Senhor. Continue os seus feitos sobre nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí rapidamente. Em Coríntios, 1 Coríntios 11. Eu queria trazer mais uma instrução nessa noite. A última vez que eu ministrei, eu trouxe uma instrução acerca da fé. E eu queria trazer mais uma instrução acerca, hoje, sobre a ceia do Senhor. Ainda há muita confusão para muitos, né? Muito entendimento errado acerca da ceia do Senhor. E até aqui na comunidade, porque a maneira que nós ceamos, ainda as pessoas que chegam ficam meio assustadas com acerca da ceia do Senhor. Outros até criticam acerca da ceia do Senhor. Mas nós sabemos que é algo maravilhoso, amém? É algo que Deus separou para a igreja. E como eu dei uma instrução acerca da fé, Deus tem falado muito comigo nesses últimos dias. Eu não sei se vai ser uma palavra de inspiração ou uma palavra de instrução para você novamente nessa noite. Porque Deus tem nos chamado para isso. E Deus tem me falado muito nesses dias, que é um texto que não tem saído do meu coração, é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso não tem saído do meu coração. E sabemos que tudo, a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança é de glória em glória, amém? E eu acho que é muito falta de entendimento acerca da ceia do Senhor, por causa de algum ponto, algum foco que nós espiritualizamos. Não é que a ceia do Senhor não é espiritual, ela é espiritual, amém? Mas a Bíblia às vezes fala pela palavra de Deus, que ele diz que a letra mata, mas o Espírito traz vida, amém? Então eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Que Deus possa esclarecer seu coração, amém? Você possa amar mais a ceia do Senhor, você possa envolver mais nisso, você possa entender mais isso, você possa entrar com mais graça nisso, e possa entender que há benefícios na mesa do Senhor, amém? E por que o Senhor instituiu a ceia? E é isso também que nós temos que entender. Então abra sua Bíblia, está aberta aí no capítulo 20 de Coríntios 11. Nós vamos falar um pouco sobre a ceia e depois nós vamos descorrer um pouco em todo o capítulo até o 34. Amém? Se der tempo, que eu achei que eu ia ganhar mais tempo hoje não me deram muito tempo. Eu falei: Deus, por que o Senhor manda eu falar desse jeito, esse tanto de coisa e o tempo é curto? Me dá sabedoria. Eu não posso falar muito rápido, senão aí, meu irmão, haja interpretação, né? Então tem que ter cautela aqui. Às vezes eu fico empolgado, eu falo: calma, calma, não adianta. Então é assim mesmo, irmão, mas nós vamos melhorar a cada dia, amém? Quando, pois, vos reunir no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque, ao comer de cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tem fome, ao passo que há também quem sim. Verdade, pode sentar. Vou tentar ser breve, eu sei, meu tempo hoje é curto, nós temos que cear. O mestre nos chama para cear. Amém? Eu vou procurar ser breve, cauteloso naquilo que eu vou falar, porque tem que haver muito entendimento. A ceia do Senhor é algo tão importante para o reino de Deus. É algo tão maravilhoso, que a ceia do Senhor é tão interessante, que é um culto que muita gente não falha. Tem pessoas que só vêm no culto da ceia.
Tem pessoas que só prezam o culto da ceia. Todos os cultos são benefícios para a nossa vida, amém, irmãos? Mas às vezes as pessoas entendem, as pessoas falam assim, eu vou no culto da ceia. Eu vou cear, isso é importante cear. Amém? É algo muito importante a ceia do Senhor, no reino de Deus. A ceia do Senhor. O Senhor sempre quer ter um relacionamento comigo, com você. Amém, irmãos? Um relacionamento íntimo. Deus quer ter um relacionamento íntimo com o homem. Eu acho tão interessante que um momento tão precioso como esse que nós tivemos aqui agora, que é o momento da adoração, o momento que nós elevamos nosso coração a Deus, o momento que nós nos rendemos ao Senhor, e o Senhor derrama as suas bênçãos sobre nós. Acontece muito milagre na hora do culto, na hora do louvor. Acontece muita transformação. É um momento que nós exaltamos a Deus, é um momento que nós abrimos o nosso coração para o Senhor, e nós não podemos perder isso. Você às vezes chega na hora da adoração, você fica perdido, porque o culto ele começa, ele tem que ter um começo, amém? E todo começo é perfeito. O começo da adoração tem que chegar antes de começar o culto, porque é o culto, ele começa, ele tem um meio, um começo, um meio e um fim, amém? E é o culto ao Senhor, é minha dedicação ao Senhor. Eu estou indo encontrar com o Senhor. E o Senhor quer ter um relacionamento íntimo conosco. E nesse momento que nós reunimos aqui a congregação dos santos, para estar junto com o Senhor tem prazer de estar em nosso meio, amém? Eu estava ali pegando os meus escritos aqui com a Edmar, estava assim, que culto gostoso, vai ser muito bom. Falei, Deus está presente. Deus está sempre presente, amém, irmãos? A ceia do Senhor, além de nos aproximar de Deus, ela é interessante. Ela nos garante o benefício deste relacionamento, dando-nos força, dando-nos vigor. Não é isso? Isso é um dos requisitos da ceia. Ela nos dá força e nos dá vigor. Você já notou quando nós falamos sobre ceia, o que nós pensamos? Nós pensamos num grande banquete, verdade? Verdade? Hoje, como nós falamos de ceia, chega final de ano, né? Nós falamos assim, olha, vamos fazer uma ceia. Nós pensamos num grande banquete, muita comida, muita fartura, sabe? Mas é isso que o Senhor pensa. O Senhor queria, através da ceia, que nós celebrássemos festa a Ele. Através da ceia. Esse é o desejo de Deus. É essa fartura que Deus tem para a nossa vida, amém? É assim que o Senhor quer com a sua igreja, é assim que o Senhor quer que nós vivamos. Celebramos ao Senhor. É interessante que a ceia no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, no Novo Testamento, é interessante que a ceia ela é feita assim, ela é feita através de banquete. Né? A ceia não era como hoje nós estamos fazendo a ceia, o partir do pão hoje, comer, não, era um banquete. Depois daquele grande banquete, aí eles partiam o pão e vinha com o suco do fruto da vinde, e aí eles celebravam a ceia. Isso era a ceia do Senhor na antiguidade, lá nos tempos da igreja de Coríntios, nos tempos de Atos. Isso era interessante. É o que Deus tem para nós, amém? Um verdadeiro banquete. Mas nós temos que ter em mente que para ter um banquete tem que ter uma mesa. Amém? Verdade? E a mesa é interessante, que a mesa fala de quê? É muito interessante, irmãos. Ela nos fala de comunhão. A mesa, ela nos fala de comunhão. Nós temos uma mesa simples aqui. Essa mesa, ela fala de comunhão. Esse era o foco de Jesus conosco, com os discípulos. Essa era a visão de Deus conosco, com os discípulos. A mesa é interessante, para ter um banquete tem que ter uma mesa. E a mesa fala de comunhão. Não é do partir do pão, é que fala em 1 Coríntios 10, 16, diz assim: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? É estar junto, irmãos. Verdade? No mesmo propósito. Na mesa do Senhor. Essa é a proposta de Deus. Por isso que o culto de ceia é um culto que ninguém pode faltar. Amém? Ninguém pode faltar ao culto de ceia. Ninguém pode deixar de celebrar o culto de ceia, irmãos. Esse é o propósito de Deus. Está na mesa do Senhor. Que diz Coríntios 10, 1 Coríntios 10, 21.
Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Baixa para mim o meu retorno, digo, está picando. Amém, irmãos? Nós não podemos participar de duas mesas. Nós não podemos estar em duas mesas. É isso que diz Coríntios. Que nós temos que participar, ou está na mesa do Senhor, ou está na mesa dos demônios. Nós não podemos estar em duas mesas, nós temos que estar em uma mesa só. E essa é a intenção de Deus para nós. Quem instituiu a ceia? Jesus. O próprio Senhor Jesus, na festa da Páscoa, Ele instituiu a ceia, irmão. E nos deu a ordem de comer o pão e beber o suco da videira. Foi o Senhor que estabeleceu isso, foi uma ordem de Deus para nós. E Ele fala o seguinte: fazer isso em memória de mim. Todas as vezes comer o pão e beber o cálice, nós temos que fazer isso o quê? Em memória do Senhor. Ele que instituiu a ceia. Olha o que diz Lucas 22, 15 e 20. Eu vou ler o texto de Lucas, mas se você quiser anotar Mateus 26, 16 a 19 e Marcos 14, 22 a 26, você que anota, para você ler em casa. Amém? Porque sempre um texto confirma o outro. Mateus 26, 17 a 19 e Marcos 14, 22 a 26. Quem instituiu a ceia? Olha o que diz aqui Lucas. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente, estão comigo? Comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, e havendo dado graça, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais bebereis do fruto da vinde, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e tendo dado graça, o partiu e lhe deu, dizendo: este é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Olha que coisa tremenda o seio do Senhor. Jesus, na sua última Páscoa, Ele institui a ceia. Ele chama os discípulos. Se você pega o texto de Mateus, ele vai falar: vai até um homem. Onde eu celebrar a Páscoa? Ele fala: vai até um homem. Ele fala com ele que na sua casa nós vamos celebrar a Páscoa. É interessante que Jesus, Ele instituiu a ceia. Ele deu uma ordem aos discípulos. E deu uma ordem para nós. Que nós não devemos ausentar da ceia. Nós não devemos ficar fora da ceia do Senhor, amém, irmão? Isso é tão interessante que Jesus fala isso, porque tem uma igreja que eles pregam a transfiguração, quer dizer, ele fala que o pão, a hora que você ora, ele vira o corpo de Cristo, e o vinho, o suco, a hora que você ora, ele vira o sangue de Cristo. Não é isso não é verdade, amém? Porque Jesus, quando ele repartiu o pão, ele estava o quê? Ele estava vivo ainda. Amém? Por isso que muitos falam assim: não pode morder, se morder machuca a carne de Cristo. Isso está errado, porque Jesus, quando instituiu a ceia, ele estava vivo ainda. E ele falou assim: olha, vocês não vão participar até que se cumpra. Se cumpra o quê? A morte e a ressurreição dele. E falaram: vocês não vão participar disso até que se cumpra o que está dito, o que foi ordenado por Deus. Aí depois Jesus morre, aí Jesus ressuscita, ali os apóstolos começam a pregar na igreja de Atos. Nós vimos na igreja de Atos que a ceia era uma distribuição em amor, um pelos outros, de casa em casa, repartindo pão, com singeleza de coração, caindo na graça do povo. Então nós vimos na igreja de Atos o povo também celebrando, os discípulos celebrando a ceia, só que a ceia, ela representava esse banquete, tinha um banquete, e no final daquele banquete eles partiam o pão, e dava graça ali com a ceia, e depois Deus vai e revela a Paulo, porque Paulo era o pregador da igreja gentílica.
da nossa igreja, a não ser que você tenha uma raiz aqui judaica. Né? Tem uma igreja que ela faz você ir andando na sua árvore genealógica e você vai andando, você vai andando, você chega na conclusão que você tem um sangue judeu. Mas nós somos uma igreja gentílica. E Jesus, quando chamou Paulo para pregar a igreja, Jesus pensou em nós, na igreja gentílica. Porque os apóstolos, eles tinham uma referência, um zelo para pregar sobre os judeus. Você vê que Paulo, ele quando Pedro, né, estava falando sobre a circuncisão, aí Deus chega pesado em cima dele. Você vê a igreja de Atos, ali no capítulo 9, no capítulo 10 e diante, a pregação à igreja gentílica, você vê que havia dificuldade. Deus teve que dar uma visão para Pedro acerca daquilo que era impuro, daquilo que era imundo, que Deus santificava, amém? Você lembra daquele manto? Né? Aí tem gente que fala assim, não, porque Deus santificou os animais. Não, Deus está falando do gentio, que os gentios para os judeus e para Paulo, para o povo da igreja gentil, que eles eram imundos. Aí Deus dá uma visão ali acerca de Cornélio, pede Cornélio para ir buscar até Pedro. Aí Deus dá uma visão a Pedro, depois Pedro vai até Cornélio. Aí quando ele chega em Cornélio, primeiro batismo, irmão, tremendo ali, né? O batismo com o Espírito Santo a um gentil romano, e Pedro fica encantado. Aí a igreja de Atos, a igreja de Israel, de Jerusalém, chama Paulo e chega firme em Paulo, fala, como você foi pregar para um cara gentil? Como é que você foi na casa do gentil orar por ele? Aí Paulo fala assim, olha, Deus me deu uma revelação assim. Deus mostrou um manto, e Deus fez, e eles receberam o mesmo Espírito que eu recebi, porque Deus batizou ele, porque Deus precisava dar um sinal para Pedro. Paulo ainda não tinha convertido, amém, irmãos? Para Pedro. E Deus precisava dar um sinal para ele. É interessante, Deus usa esse artifício, Deus batiza com o Espírito Santo, antes do batismo nas águas, e Deus ali batiza, depois que ele é batizado no Espírito Santo, ele é batizado nas águas, amém? Amém? Deve ser gostoso, o primeiro homem que foi batizado no chafariz, tremendo, né? Primeiro homem foi batizado, ele falou assim, olha, na casa dele, no pátio dele havia um chafariz grande, e ele falou assim, aqui é água. Ele falou assim, então vamos batizar, e batiza toda a sua família. Aí Deus vai e levanta Paulo para falar, eu estou mostrando para vocês que Paulo é o pregador da igreja gentílica, e chama Paulo para pregar para mim e para você, e Deus dá a mesma visão para Paulo. Está lá no versículo 11, 23, diz, por isso recebi do Senhor, o que lhe também entregueis, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Ele fala, eu não recebi de homem algum. Paulo fala assim, olha, eu não recebi de homem algum, eu recebi do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele partiu o pão e deu graça. Sabe por que Deus fez essa revelação para Paulo? Porque Deus estava pensando em mim e em você. Que ele não foi só um pão partido só para os judeus, mas ele foi um pão partido para todos que chegassem a ele com fé. Não importa credo, religião, não importa. Aqueles que chegassem com fé, ele era o pão partido. Ele era o sangue da nova aliança, ele morreu para todos, amém? É para isso que Jesus morreu. E nesse texto que nós acabamos de ler aqui, irmão, é tão tremendo esse texto que nós acabamos de ler, aqui de 1 Coríntios 11, verso 20 ao verso 26, é interessante que, durante muito tempo, a igreja esteve limitada a participar da ceia do Senhor, por uma interpretação errônea, irmão, da exortação que Paulo dá à igreja de Corinto, 11, 17 ao 34. Vamos analisar um pouco o texto. Houve uma interpretação errônea. Tem igreja que para você cear, você tem que estar em dia com seus dízimos. É. Verdade? O irmão tem que estar com carnezinho. O irmão que já foi de lá e sabe. Você tem que mostrar o carnezinho carimbado. Senão você não dizimava. Senão você não ceava. Então, muito tempo, houve muitas interpretações errôneas, e foi limitando a igreja de participar dessa comunhão.
desse relacionamento íntimo com Deus que traz benefício para todos. E houve uma interpretação errônea das pessoas, por que as crianças da igreja aqui ceia? Ah, porque todo mundo ceia? Primeiro que a ceia é de quem? Do Senhor. Quem instituiu a ceia foi quem? Foi quem? E qual foi a ordem do Senhor para nós? Que nós devíamos fazer o quê? Pegar o pão e partir. Verdade? Não é isso? Nós acabamos de ler lá em Lucas, está também, aqui também em Coríntios, a partir do 23. E que nós tínhamos que partir o pão. A todos, a todos. Estão entendendo? Até agora está entendendo? Uma palavra de entendimento. Amém? Eu peguei uma versão da NVI, a linguagem internacional, porque ela é mais clara. A linguagem de hoje se perdeu um pouco. Eu peguei a versão internacional, a NVI, que ela é uma versão que ela traz um esclarecimento desse texto aqui de versículo 11 ao versículo 22. Depois nós vamos ler do versículo 23. Amém? Nós vamos entender isso. Depois nós vamos dar continuidade a isso. Amém? Entretanto, nisto que lhe vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, diz Paulo, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que seja conhecido qual dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor? Porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelo outro, assim enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casas aonde comer ou beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhe direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que... Paulo, aqui é interessante, irmãos, que Paulo chama a atenção da igreja de Coríntios e acerca do modo como eles apresentavam para participar da ceia. É interessante, para comer. Porque eles haviam esquecido o verdadeiro sentido da ceia. Amém? A ceia tem um sentido, e eles tinham esquecido do verdadeiro sentido da ceia, que era a comunhão. Nem sequer eles esperavam um pelos outros para participar da ceia. Às vezes, quando nós falamos que vamos esperar um pelos outros, para que nós possamos participar juntos. Amém? Um dia eu estava explicando para o Luquinha, porque ele pega e já quer comer logo, mas tem que esperar por todo mundo. Aí eu estava explicando para ele, tem que esperar um pelos outros, tem que participar todo mundo junto. Aí ele vem chorando que acabou, que vem participar, eu mais a mãe dele e os meninos. Aí ele vem assim chorando que o dele tem acabado, porque ele não tinha nada para dar para nós. Eu falei, está vendo? Está errado. Você tem que ter algo para dar, você não pode comer a sua ceia antecipadamente. Você tem que esperar um pelos outros, para que você possa dividir a ceia um com os outros. Amém? Isso era um simbolismo da grande ceia. Você lembra quando a gente faz aqui a ceia, que é o término do jejum? Aí todo mundo traz aquele monte de comida, vocês lembram disso? Só que nós ceiamos antes e depois comemos depois. Só que era assim que funcionava, só que a ceia acontecia depois. Todo mundo trazia comida. E tinha uns que não tinham o que trazer. Só que nós tínhamos que esperar um pelos outros, para que todos participam junto. Amém? Vocês entendem? Esse era o sentido que Paulo estava falando acerca da ceia. Não é a visão que nós temos hoje, mas nós temos que entender que nós precisamos esperar um pelos outros. Ele está falando de suprimento, de comunhão, de suprir um ao outro. Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Está ficando claro aqui, para nós entender acerca da ceia? Porque hoje nós pegamos um pãozinho e assim nós tentamos fazer isso, dividir. Porque é interessante que aqueles que não tinham o que comer, eles
Tinha que esperar por eles, porque o que acontecia? Eu levava a minha comida e eu via que tinha... Você viu aquela questão? Um dia eu estava na casa do irmão, o irmão não lembro o que era. Aí eu falei assim, não, tá pouco. Hoje o salgado tá pouco. Não vai dar para comer. Mas nós temos que esperar um pelos outros. Não importa se seja pouco ou muito. Isso é símbolo da comunhão. Mesmo que eu não coma, mas eu estou entendendo como procede o processo da comunhão. Amém? Não é você chegar e comer tudo. Você nem está aí pelo outro. Não é isso? Ah, está ali. Vamos falar que é mais difícil é a carne, né? A carne é mais difícil. Aí, tem ali 10 pedaços de carne. E eu sou o primeiro da fila. Eu tenho a chance de pegar quantos pedaços de carne eu quero, verdade? Mas só que eu tenho que olhar o quê? Aquele ditado que nós brincamos aqui, né? Que não olha para trás, né? Não é isso? Os meninos até cantam um hino para assim, há momentos que na vida pensamos não olhar para trás. É interessante que acontece o quê? O que eu faço? Eu reconheço o corpo de Cristo, sabe como, irmão? Quando eu olho para trás, falo assim, eu não sei quantas pessoas tem, mas eu sei que tem muita. Aí eu falo assim, e se é cedo, Senhor? Eu vou pegar só um pedaço. Ou talvez eu olho, tem 10 pedaços. Eu sei que está muito. Eu falei assim, olha, não é perigoso, não dá. Eu tenho duas opções. Ou de não pegar nenhum, esperar para ver se sobra me pegar o outro, ou eu pegar um pedaço. Dividir no meio e falar, olha, tem mais irmãos para comer. É isso que Paulo está falando. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios, eles não estavam preocupados com isso. Eles pegaram seu próprio prato. Aí ele trouxe um prato, trouxe só carne. Ele pegava, vou comer minha carne. Tem pouco mesmo? O que ele está fazendo? E eles estavam esperando pelos outros. E estava havendo uma confusão tremenda na igreja de Coríntios também. Pelo tipo de bebida que eles estavam levando. Eu discuti com o irmão acerca disso. Depois você vê a interpretação. Ele fala assim, até o quê? Há uns que se... Ele não falou todos. Por quê? Porque tinha um que estava levando aquele parente que sabe que vai na sua casa crente, mas ele não aguenta ficar sem beber e leva escondido a Billy Night. E falou, olha, você vê, eles estão bêbados. Está havendo a confusão. Não é para ficar bêbado. Aí o pessoal confunde, fala que a ceia era com vinho, amém? Tem uma falsa doutrina aí, que se você olhar a origem da palavra, você vai ver o seguinte, que havia uma interpretação errada na tradução do suco da vinde. Fez uma tradução só. Porque existe o vinho fermentado e o não fermentado. E é interessante que ele fala assim, olha, até há uns que já estavam bêbados, dá para você ver. Os caras estavam tontaços, porque os caras falaram, vou tomar aqui, tudo aqui, vou ficar. E ele falou assim, olha, então ele está falando desse tipo de confusão que havia na igreja. Estão entendendo? Estão entendendo? Estão entendendo? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. E ele chega até a ponto de falar assim, meu irmão, que ele havia esquecido, para você esqueceu da comunhão. Espera um pelos outros. E Paulo chama eles de que mal educados, seus mal educados. Paulo ficou indignado, falou assim, a confusão. Ao começo do texto, falou assim, olha, há confusão entre vós, e pelo que eu estou vendo, eu até creio que há confusão mesmo. Porque uns comem a sua própria ceia, o seu banquete, outros se embriagam, enquanto um já está lá, já está dormindo, já tinha nego cochilando. E o outro estava doente, com fome. Está caindo a ficha? Pode buscar qualquer interpretação bíblica para vocês entenderem isso. Será que vocês não têm casa aonde comer e beber? Ele fala, come em casa primeiro. Enche um pandu em casa se você está com fome. E depois você vem aqui para a ceia e vamos comer todos juntos. Sou mal educado. Vocês estão entendendo? É interessante isso. E Paulo começa a lembrar eles. Fala assim, olha, deixa eu lembrar alguma coisa a vocês. O testemunho da revelação que ele teve. Aí Paulo continua, nós estamos no versículo 22, paramos aí, amém? Verdade? Aí Paulo falou assim, eu quero lembrar algumas coisas para vocês. E Paulo falou, eu tive uma revelação de Deus. Ele falou assim, olha,
porque eu recebi do Senhor o que também vos entregueis. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso sempre que o beberes em memória de mim. Porque sempre que comer deste pão e beber desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Irmão, gostaria de chamar sua atenção aqui em duas coisas interessantes. A palavra de Jesus, ele fala assim: faça isso em quê? Em memória de mim. Verdade? É um memorial. É o que nós fazemos hoje. É um memorial do Senhor. E Jesus acaba de fazer também um mandamento. Ele fala: execute isso. Come. E ele tomou o pão. Quem tomou o pão? Ele. E tendo dado graça, o partiu. Que interessante. E da mesma maneira ele nos deu. E falou assim: olha, parti. Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória de mim. Olha, Jesus, primeiro que ele fez, ele foi lá e pegou, não, ele primeiro pegou o pão. E o partiu e disse: esse é o meu corpo. E deu para os discípulos assim: reparte entre vós. Olha que coisa tremenda, irmãos, que revelação tremenda de Jesus. Ele está dizendo que ele é o pão que tem que ser repartido entre vós. Jesus não partiu. Jesus se entregou e falou assim: parte entre vós. Essa deve ser a nossa função. Jesus se deu por nós, ele se entregou por nós, irmão. O seu corpo foi partido por nós. É isso que ele nos manda fazer. Em seu memorial, que é a ceia hoje. Hoje nós estamos fazendo um memorial à morte e à ressurreição de Jesus Cristo, irmãos. Repartir, esperar um pelos outros. Sermos juntos, em comunhão. E ele pegou o cálice e falou assim: ó, essa é a aliança no meu sangue. A aliança que eu faço convosco, uma aliança de sangue, em seu próprio sangue, que foi derramado por nós. E disse: façais isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comer este pão e beber esse cálice, anuncie a morte do Senhor até que ele venha. Sabe o que é tremendo aqui, irmãos? É que Jesus nos ensinou que hoje é um memorial, nós estamos fazendo a morte e a ressurreição de Cristo. Tem gente que ceia todo dia, tem gente que recebe a revelação. Eu conheço igreja, e agora tem umas igrejas aqui perto de nós, que eu fiquei sabendo, que estão ceando todo dia, não importa. Jesus não falou que nós tínhamos que cear sempre. Hoje, por falta de... é uma questão de cear mês a mês. Isso não é bíblico. A Bíblia diz que quando nós reuníssemos, toda vez que reuníssemos, nós fazer o quê? Partir o pão. Mas por questão de transtorno, questão de ser um memorial que nós estamos fazendo ao Senhor, questão do entendimento espiritual que nós temos hoje da ceia do Senhor, nós fazemos todo o primeiro mês. Crendo que esse seja um alimento que nos sustenta mês a mês. Não é isso? É como você pegar seu salário no início do mês e sabia que esse salário te sustentar mês a mês. Fala: pastor, quem inventou isso? Não sei. Eu aprendi assim. E agora o pessoal entendeu que tem que ser todo dia. Mas se nós fizermos da ceia todo dia, e por questão de organização, por questão de um monte de outras coisas, que a gente não faz a ceia todo dia. E pelo entendimento espiritual que nós temos da ceia. Amém, irmãos? Mas se você tiver condições de fazer todo dia, pode fazer todo dia. Não é isso? Hoje há uma questão de higiene. A ceia, já houve até reclamação aqui, porque nós temos o copinho da ceia. Mas esse copinho é higienizado, ele é lavado, com muito carinho, é tratado, irmãos. Só que tem irmão que você não podemos servir a ceia mais assim por questão de higiene. Falei: beleza, daqui um dia não vamos ter nem ceia mais, né, irmãos? O negócio é terrível. Porque tem igreja que eu já vi que serve o pão no saquinho, vocês já viram? Já vem no saquinho amarrado, pão vem dentro do saquinho. E você imagina só servir um ao outro. Então as coisas lá vão se cada dia separando.
Cada dia as pessoas vão entendendo, mas não entendem o lado espiritual da ceia, que é a comunhão. Eu não posso falar muita coisa, porque eu tenho que andar bastante aqui, irmãos. Amém? Esse é o versículo mais complicado e constrangedor. É do capítulo 27 até o capítulo 34. Verdade? É esse capítulo que pega. É isso aí que nós esquecemos todos os outros capítulos, não entendemos a história. Eu já falei, para nós entendermos uma coisa, nós temos que ver a história. Não é isso da pessoa, não é isso a história. Por isso Jesus achou o Velho Testamento, amém? Porque hoje nós reconhecemos Jesus no Novo Testamento por causa da história. Que desde lá do Jardim do Éden havia uma promessa, que viria um que ia esmagar a cabeça da serpente. Verdade? Então tem uma história. Então Jesus chegou porque tem uma história. Você pegar o Velho Testamento, você tem que ler o Velho Testamento. Você vai conhecer a história, né, de Jesus que foi enviado a nós. O que é que Deus fez? Então tudo tem uma história. E Paulo vem narrando isso, acerca disso. E o que mais traz constrangimento é porque nós pegamos o capítulo 27 em diante e separamos esse capítulo e fizemos dele um marco. E a igreja passou a ser impedida de cear. As pessoas não ceiam mais na igreja do Senhor. As pessoas não têm mais o direito de cear na igreja do Senhor. Por várias coisas, as pessoas não ceiam. Como eu falei, por causa do dízimo, por causa de um monte de outras coisas. E nós entendemos que a ceia do Senhor, ela vem para trazer o quê? Comunhão. Ela vem demonstrar o quê? Comunhão. Ela vem mostrar que nós somos parte um do outro. Amém? Jesus é o cabeça, nós somos o corpo. Então a ceia, ela vem demonstrar isso quando nós estamos ceando hoje, nessa questão de unidade. É isso que a ceia tem que proporcionar. Por isso nós temos que cear um com os outros. Amém? Falando negócio de higiene, eu não sei o que vai acontecer para frente, irmão. Mas eu não sei o que vai acontecer, mas do jeito que a coisa lá vai. Amém? Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. E Paulo retorna na igreja de novo e fala, olha, quero falar alguma coisa com vocês. Como se portar na ceia? Paulo usa 3 princípios. Primeiro ele fala, exorta a igreja. Depois ele vem e mostra a revelação que Deus tinha dado acerca da igreja, que era para trazer comunhão, não a confusão que estava tendo, que era para partir um com o outro. Amém? E terceiro, Paulo fala que como deve se portar na ceia. Como você deve se comportar? E esse é o assunto mais complicado. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar, contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes, e vários já dormindo. Mas se não tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Estamos sendo disciplinados pelo Senhor para que não sejamos condenados com o... Uma palavra complicada aqui, indignamente. Indignamente quer dizer inconveniente. Indignamente quer dizer inconveniente. Você começa a entender. Nós começamos lá atrás, não perca o raciocínio, amém? Amém, irmão? Inconveniente quer dizer errado, censurável. É isso que quer dizer. Olha que interessante isso. Muitos crentes, por não entender bem essa advertência, deixaram desnecessariamente de participar da ceia do Senhor. Essa palavra indignamente, aqui dentro do contexto de Coríntios, o que acontece? Ela é o advérbio. É interessante isso, irmão, que modifica o verbo acerca do comer e o beber. É isso que essa palavra indignamente, ela vem aqui, ela vem um verbo, vem um advérbio, quem estuda aí sabe, vem modificar o verbo, a questão do comer e beber. É sobre isso que Paulo está falando. Está ligado à maneira de participar. Estão entendendo? É a maneira que você participa.
É isso, meu irmão. Não a indignidade da pessoa. Está entendendo? Não a indignidade da pessoa. A advertência refere-se à atitude que a vida descontrolada dos coríntios. O pessoal estava com a vida descontrolada acerca da ceia. E aí, quando ele falou isso, ele falou acerca disso, essa vida descontrolada que havia acerca da ceia, meu irmão. Lá na igreja de Coríntios. Ninguém é digno por si mesmo. Quem se acha digno por si mesmo de participar da ceia? Ninguém, irmãos. Ninguém é digno. Por isso Jesus falou com os discípulos, olha, vocês só vão fazer isso de novo depois que acontecer aquilo que tem que acontecer. Sabe o quê? A morte expiatória. Sabe o que nos faz digno hoje? É a morte expiatória de Jesus Cristo. O derramado sangue de Jesus. A graça de Jesus que nos torna digno. Porque ninguém, irmãos, pode se considerar digno de participar por si mesmo da ceia do Senhor, porque ela é santa. Vocês estão entendendo, irmãos? De ter comunhão com Jesus. Mas nós possuímos esse privilégio, essa virtude da obra expiatória, que ela mesmo, a ceia mesmo, simboliza. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, irmãos? Quem se acha digno de participar da ceia? Está em Jesus. Ah, mas você não é digno, Júnior, de participar da ceia. Realmente eu não sou digno, mas eu vou participar porque é graça por Jesus Cristo, que morreu e fez a obra expiatória. Por isso nós temos dignidade de ter comunhão com Ele, porque a ceia fala que a primeira comunhão da ceia é a comunhão com Jesus Cristo. Porque nós sentamos na mesa, a mesa é de quem? A ceia fala da mesa, a mesa de quem? Do Senhor. E quem é digno de ter comunhão com Ele? Por isso que essa dignidade, ela diz respeito, irmãos. Amém? A isso. Ao mesmo elemento que simboliza isso. Quem é digno por si mesmo? Quem, irmãos? Quem? Quem é digno por si mesmo? Quando comemos e bebemos, esperamos uns pelos outros. Não estamos fazendo o que o Senhor Jesus fez e nos ordenou a fazer? Repartir. Estamos agindo de forma errada, indigna de estar à mesa. Negamos a oportunidade dos nossos irmãos também participar conosco do corpo de Cristo. Por isso há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. É interessante isso. Outra coisa é não deixar de comer, por algum problema ou outro. Paulo diz assim, examine, pois, o homem a si mesmo, não é verdade? Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Isso aqui, irmãos, é com relação ao modo como nós participamos da ceia. Não é com relação à dignidade. Porque quando nós estaremos preparados para participar da ceia? Jesus, quando a mulher chegou perto dele, eles queriam apedrejar a mulher, e jogou a mulher nos pés de Jesus. E a mulher estava ali nos pés de Jesus, e eles queriam apedrejar. Ele falou, o que você nos fala? Ele falou assim, olha, quem não tem nenhum pecado, joga a primeira pedra. Quem é digno? E aonde está o nosso direito de dizer quem pode e quem não pode? Só o Senhor pode dizer isso. Amém? Amém, irmãos? Quem é? Examine, pois, o homem a si mesmo, cada um, e coma. Então coma do pão e bebe-se do cálice. Isto aqui é com relação ao modo como tomamos a ceia do Senhor, irmãos. É sua atitude para com os outros crentes. Por isso nós devemos verificar
Se nós estamos discernindo o corpo de Cristo. Está entendendo? Ou não? Está claro, irmãos? Eu procurei tentar ser mais claro possível. Eu não estou querendo esgotar o assunto. Mas você está entendendo o que está falando? É o modo. É o meu relacionamento com meu irmão, Se eu digo para o Henrique, ô Henrique, você não pode comer. Aí eu serei julgado, eu me torno indigno. Porque eu estou negando o que Deus mandou nós repartir. Você está entendendo? Essa indignidade, não é a indignidade da pessoa. Quem é digno, irmãos? Quem se diz digno por si mesmo hoje? Mas pela obra expiatória de Jesus, pela morte da cruz, Ele nos deu essa graça abundante. E hoje nós somos dignos por Jesus. Por isso que Ele falou assim, não faça isso até que aconteça a minha morte e a minha ressurreição. Depois você pode fazer isso. Por quê? Porque nem os discípulos eram dignos. Mas Jesus estava ensinando eles primeiro, porque Ele ia partir para a minha última Páscoa. E eu estou assim, desejoso para participar dessa Páscoa contigo. Porque eu quero ensinar uma coisa para vocês tremenda. O que realmente vai acontecer. O que eu disse lá em João, que aquele que não comeu meu sangue, aquele que não bebeu meu sangue, nem comeu minha carne, não tem parte comigo. É isso que eu quero revelar para vocês. E depois que nós fizermos isso aqui, não faça até que se cumpra. Porque ninguém era digno. Mas Jesus me fez, eu e você, digno. Nessa noite. Amém, irmãos? Amém? Por isso nós somos dignos. Não é indignidade. Mas aqui fala, irmãos. Era porque o povo era inconveniente. Havia dissensões. Eu fui na igreja um dia participar de um culto que embaixo era suco. E eu achei que também era. Em cima não era suco, irmãos. Para a galera aqui de cima mais madura, era o vinho, Green Night. E eu achando que é o suco, eu talaguei com toda a força, irmãos. Misericórdia. Houve o quê? Houve dissensões. Uma pessoa estava me contando que tem uma igreja que ela faz a ceia com vinho. Eu que sobra lá, moçada vai para trás. A hora que acaba, fala, aquele não está consagrado não. Chapo. Nós temos que entender a palavra de Deus. Havia o quê? Por isso que há muitos que já estão embriagados. Embaixo, falei com os meninos, o que você bebeu lá embaixo? Seu sem vergonha. Falei, não, era suco, pastor. Falei, nossa, lá em cima era o vinho. Irmãos, eu fiquei cheio do fogo, meu irmão. Fiquei fogo o dia inteiro. Até acabar o culto, fiquei com fogo dentro de mim. Havia o quê? Dissensões. É isso que Paulo está falando. Um levava escondidinho, ó. Era vinho, era o suco, ó. Punha até num copo. Igual um amigo meu, pastorzão, um amigo meu chegado. Falou, vamos no shopping tomar um chopp. Eu falei assim, tá brincando, né? Tomar um chopp no shopping, pastorzão, um cara que eu... Era o meu cara. Ainda é. Sem o chopp. Aqui. E nós fomos, eu achei que era brincadeira. E nós fomos, falei com a Júlia, falei assim, quem bebe, quem ceia com vinho, toma tudo. Eu sempre falei isso. E eu fui para mim, poxa, nós fomos discipular e tal, o cara que passava tal, nós fomos. Aí quando chegou lá, ele falou, e aí, você vai tomar um chopp? Eu falei, você ficou doido, rapaz? Falei, vou tomar uma, na época eu tomava a Coca-Cola. Falei, não, vou tomar uma Coca. Ele falou assim, ó, põe para mim esse chopp aí no copo de Coca também, porque se passar alguém aqui não escandaliza. E ele talagou, falou, escandaliza não, negão. Eu falei, não escandaliza não, fica à vontade. Havia o quê? Havia dissensões. Está falando isso por causa de quê? Havia o quê? Dissensões. Eles não estavam reconhecendo o quê? O corpo de Cristo. Vocês estão entendendo o que é isso? Não estavam discernindo o quê? O corpo de Cristo. É isso que Paulo está falando.
Aí nós pegamos o versículo 27 até o versículo 34, separamos esse versículo e falamos: Senhora, você não é digno, você não é digno, você não pode, não é isso, ó Jesus, vamos fazer uma casinha para mim, e para o Senhor, e para Elias, apartai de mim, Satanás. Eu não vim só para você, eu vim para todos. O pão que foi partido por nós. Estão entendendo, irmãos? Amém? Qualquer dúvida, nós estamos aí para esclarecer, amém, irmãos? Amém? Biblicamente falando. Portanto, meu amado irmão e minha amada irmã, quando vocês se reunirem para comer, espere uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ou mais, quando eu for, lhes darei mais instruções. 1 Coríntios 10, 16. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Julgue cada um a vocês mesmos. Amém, irmãos? Amém? E coma. O que eu queria falar nessa noite é a ceia do Senhor. É isso que eu quero falar nessa noite. A ceia do Senhor. Não é minha, não é sua, não é de ninguém. A mesa é de quem? Cabe a ele dizer quem come e quem não come. Quem bebe e quem não bebe. Amém, irmãos? O que é? Primeiro, é um memorial à morte expiatória e ao sangue derramado de Jesus. 1 Coríntios 11, 24 e Lucas 22, 19. Não dá para ler. Amém? Mas a ceia é o que é? Primeiro, é um memorial expiatório ao sangue derramado de Jesus. Segundo, é uma proclamação. Isso é um primeiro, irmão. Ceia do Senhor, o que é? O primeiro, tem mais três. É uma proclamação, um ato de confissão pela igreja, da fé na eficácia da obra expiatória de Cristo. É uma proclamação, a obra expiatória. Amém, irmão? Há uma proclamação, ao ato de confirmação. Quando nós estamos ceando aqui, nós estamos confirmando a obra expiatória, amém? De Jesus Cristo, a eficácia, porque ela foi perfeita. Por isso nós podemos cear. Amém? Nós estamos aqui falando da eficácia. É real. Jesus morreu mesmo que eu estou ceando hoje. Eu estou proclamando isso, porque eu me torno digno por causa dele, porque em mim mesmo não há dignidade para fazer isso. Amém, irmãos? Segundo, um ainda, letra B, letra C, é a afirmação da expectativa da volta de Cristo para concluir sua obra redentora. A letra B aí é 1 Coríntios 11, 26. A letra C também é 1 Coríntios 11, 26. É uma afirmação da expectativa. Quando nós estamos ceando aqui, é uma afirmação de qual expectativa? Que ele vai voltar para cumprir a sua obra. Qual que é a obra que falta para Deus eu cumprir, irmãos? Qual a obra que está faltando, irmãos? É a certeza, quando eu estou ceando, estou dizendo, Jesus vai voltar para me buscar. Ele foi preparar lugar, como diz João, mas ele voltará para me buscar. Quando eu estou ceando, eu estou declarando isso. É minha expectativa. Isso é ceia, irmãos. Amém? Aleluia. É uma experiência de comunhão com o Senhor, no qual cada participante recebe pela fé a força e a bênção da sua ligação com o Salvador. Olha que coisa linda, irmão. Você é fortalecido nessa noite com o seu Salvador Jesus Cristo. Amém? Quando você senta, eu estou em comunhão com Ele. Por isso que Ele diz, leva você, olha, aquele que não bebe e não come, não tem parte comigo. É a comunhão. Quem de nós era digno para ter comunhão com o Senhor? Isso é ceia. Amém? É a comunhão dos crentes à mesa do Senhor. Uma declaração de unidade do corpo de Cristo, sendo Ele o cabeça. Quando eu sei, eu estou declarando que nós somos um povo unido. É a unidade, a união entre nós. Amém? Há uma serventia entre nós. Se o irmão está em dificuldade, eu ajudo, eu sirvo, eu trabalho com ele. Estão entendendo, irmão? É isso, é ceia. Segundo, a ceia do Senhor. O que é? Segundo, quais são os benefícios?
Quais são os símbolos usados na ceia? Primeiro símbolo é a mesa. O lugar de expressar o amor e a comunhão. Amém, irmãos? Depois pega o versículo comigo, Levítico 24, 5 a 9, Salmos 23, 5, Apocalipse 3, 20. É isso. Qual o símbolo usado? Qual o símbolo na ceia do Senhor? O primeiro símbolo é a mesa. Isso fala de lugar de expressar o quê? Amor e comunhão. O pão representa o corpo de Jesus quebrado. Representa a igreja, nós, o corpo de Cristo. Amém, irmãos? O suco, o fruto da vide, por sua vez, representa o sangue de Jesus, que significa a nova aliança que Deus fez conosco, através de Jesus Cristo. Amém? Você pode ler depois em casa, procura o versículo comigo. Demais está colocando o versículo? Nada demais. Terceiro, a ceia do Senhor. O que é? Quais os símbolos da ceia? Terceiro, com que atitude devo chegar à mesa do Senhor, ou à ceia do Senhor? Com desejo de participar. Quem está desejando de participar aqui? É isso, o primeiro desejo, que eu tenho um desejo de participar, porque agora eu entendo que é a ceia. É um desejo de participar, meu irmão. Segundo, está em Lucas 22, 14, 15. Que atitude eu devo chegar na ceia do Senhor? Em fé, crendo. Hebreus 11, 6, Romanos 14, 23. Diz que se não for por fé é pecado. Quem não tem fé é pecado. Quem tem fé hoje, nessa noite? Amém? Para receber o vigor, a força do Senhor. É dessa maneira que eu devo chegar à mesa do Senhor. Lembrando de que é um memorial. Eu tenho que lembrar que Jesus morreu e ressuscitou por minha causa. Por isso eu estou ceando, eu tenho comunhão com Ele. Com gratidão. Gratidão por quê? Por essa morte expiatória. Porque nós não conseguiríamos pagar o preço, irmão. Jesus veio e pagou o preço por mim e por você. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas glória a Deus por Jesus Cristo, amém? Que nos deu a vida novamente. E hoje estamos vivos. É assim que eu devo chegar na ceia, com gratidão. Como um corpo. Amém? Sabendo que Cristo é o cabeça, que nós somos um corpo. O que significa isso, irmão? Essa é a ligação que nós temos. Nós não somos um monte de membros. Nós somos um corpo, nós dependemos um do outro. Nós só funcionamos junto. Amém? Nós conseguimos trabalhar junto, nós dependemos um do outro. Amém? Nós temos que entender isso, nós somos um corpo. Amém? Você imagina eu ficar falando mal do meu pé? Você imagina eu ficar falando mal do meu ouvido? Você imagina? Nós somos um corpo, eu dependo um do outro. Se o meu irmão está doente, olha, o corpo está doente. Nós dependemos um do outro, é como um corpo. Esse deve ser o desejo. Amém? Entender que nós somos um corpo. Amém, irmãos? E por último, participar junto. Amém? Essas ordenanças serão observadas até a volta de Jesus, irmãos. Devemos observar com toda sinceridade. Olha que interessante. E quarto e último, o que é a ceia do Senhor? O que é? Quais os símbolos? Que atitude eu devo chegar? E por último, o que recebo quando participo da ceia? Cura e saúde. Mateus 15, 25, 26. Sabia que essa ação vitoriosa, essa ação natural do comer e beber, ela pode trazer cura e saúde para você? E trazer cura espiritual, também cura física? Irmãos? E segundo, o que eu recebo? Eu recebo vida e vivificação. João 6, 54 e 57. Não é maravilhoso isso, irmãos? Amém? Amém? Amém, irmãos? É muita correria, irmão. Não dá para a gente caminhar junto. Amém? Ceia do Senhor. Ela é isso tudo. Amém? Os símbolos representam isso. A atitude que eu devo chegar é essa atitude. Amém? E o que eu recebo quando participo, eu recebo isso, irmãos. Deus pode mudar a sua história quando você estiver participando da ceia. Você pode ser curado espiritualmente, mas também você pode ser curado fisicamente. Pode ter saúde física,
e saúde também espiritual. Amém, irmãos? A ceia, ela não traz malefício, ela só traz benefício. Amém? E tinha uma pessoa, quando Jesus partiu o pão, antes ele relata que algum deles ia trair ele. E esse cara que atraiu Jesus, estava sentado na mesa com ele, na última ceia. Quem podia dizer que tinha alguém naquela ceia indigno de participar? Era Jesus. Mas Jesus não está falando dessa dignidade, pessoal. Ele queria ensinar, como ele disse, quando o teu inimigo tiver fome, dá-lhe. Não é verdade? E Jesus não negou aquele discípulo temporário a ceia do Senhor. Porque ela não é para isso. Jesus veio nos dar vida. O Senhor não veio trazer o mal para nós, veio trazer o bem. O que realmente eu sei que pega nisso tudo é essa questão da indignidade. Vocês entenderam? Você pode estudar em casa. E ir por original também, você pode entender toda a interpretação bíblica. E nós pegamos essa parte e fizemos uma doutrina em cima disso. E muitos de nós, e muitas pessoas foram impedidas de participar da comunhão. Participar do partir do pão. É a mesma coisa você dizer o seguinte: você não tem, você não pode entrar na festa. Você não ajudou, você não pode comer. Você não trouxe nada, você não pode estar junto. Era isso que Paulo estava falando. E havendo separação na igreja. Não podemos nunca esquecer dessas ordenanças, amém? Amém, irmãos? E nós devemos observá-la até a volta de Jesus. Fala em 1 Coríntios 11, 26. Até que ele volte. Amém? Devemos observar com toda sinceridade. Estou concluindo. E deve ser precedido de um autoexame. Isso é a ceia. É a maneira que você chega a participar, isso que importa. Entenderam? Amém? Glória a Deus.